Eu nunca vou esquecer daquela noite. Era para ser apenas mais um turno de trabalho, como tantos outros, servindo taças de champanhe, equilibrando bandejas pesadas e tentando sorrir mesmo quando o cansaço pesava mais do que os meus ombros suportavam. Mas, no fundo, eu já sabia. Havia algo diferente no ar. Disseram, com todas as letras, que eu não podia nem chegar perto. Você é apenas uma garçonete, sussurrou minha supervisora, com aquele olhar frio que queimava mais do que qualquer humilhação. A ordem era clara. Os clientes VIP daquela noite estavam acima de tudo, acima até da nossa dignidade. E entre eles, havia um homem. Um milionário, o mais importante da lista, poderoso, influente, dono de empresas que eu só via nos noticiários e nas revistas que folheava nas bancas de jornal, sonhando com uma vida que parecia impossível para mim. Eu só precisava passar despercebida, servir, sorrir e desaparecer. Mas o destino não funciona assim. O destino gosta de brincar com a gente. E, minutos depois, diante de todos, aquele homem, aquele multimilionário VIP, estava de joelhos diante de mim. Sim, de joelhos. E até hoje eu me pergunto, como isso foi possível? Como uma simples garçonete, invisível no meio de vestidos caros, ternos engomados e joias brilhantes, acabou sendo o centro de uma cena que ninguém naquela noite ousaria esquecer. Mas antes de eu te contar como tudo aconteceu, eu preciso que você faça uma coisa. Já se inscreve aqui no canal, deixa o like e comenta se você também já passou por uma humilhação que virou vitória. Porque essa história é diferente. Tudo começou assim. Eu estava com o coração acelerado, sentindo o suor escorrer pelas mãos enquanto equilibrava uma bandeja cheia de taças de cristal. O salão estava lotado, iluminado por lustres dourados que refletiam em cada canto, como se fossem estrelas artificiais. Era o tipo de ambiente que não era feito para gente como eu. Eu não era ninguém ali. Apenas uma funcionária uniformizada, invisível, uma peça descartável do espetáculo que eles chamavam de evento. Só que, enquanto eu caminhava entre aquelas mesas impecáveis, tentando manter o passo firme, ouvi as primeiras palavras que mudariam tudo. Não toque no cliente VIP. Não olhe demais. Não se aproxime sem ser chamada. Era uma ordem repetida em cada reunião antes da festa começar. Mas, na prática, era como se dissessem: você não é digna nem de respirar o mesmo ar que eles. E aquilo me doía. Me feria de um jeito que eu nem conseguia explicar. Porque, no fundo, eu sabia, eu estava ali para sobreviver, para ganhar um salário mínimo que mal pagava as contas, enquanto eles torravam, em uma única noite, o que eu levaria anos para juntar. Foi então que eu o vi. Ele entrou no salão como se fosse dono do mundo. Alto, elegante, com um terno impecável que parecia costurado à mão, e um silêncio de respeito tomou conta do ambiente. Era como se até o ar ficasse mais pesado quando ele passou. Era ele. O milionário VIP. O convidado mais esperado. O homem que não podia ser tocado. Eu me senti pequena. Menor do que já era. Mas, ao mesmo tempo, não consegui evitar. Meus olhos se prenderam nele por alguns segundos a mais. E foi aí que cometi meu primeiro erro. Quando percebi, ele também me olhava. Direto. Intenso. Como se, no meio de tantas mulheres ricas, maquiadas, cobertas de ouro e diamantes, ele tivesse me visto. Eu, uma simples garçonete. Meu coração disparou. O frio na barriga quase me fez derrubar a bandeja. E eu pensei, não, isso não pode estar acontecendo. Mas estava. E aquilo foi só o começo. Antes que eu pudesse entender o que aquele olhar significava, ouvi o sussurro venenoso da minha supervisora, bem no meu ouvido. Baixa a cabeça. Não ouse olhar para ele de novo. Se ele reclamar, você tá na rua. Senti o rosto arder. Era como se eu tivesse levado um tapa, ali, diante de todos. E eu só queria desaparecer. Mas o destino, de novo, não ia me deixar fugir. Porque o que aconteceu em seguida foi uma mistura de acidente e, talvez, quem sabe, um milagre. Enquanto eu servia uma mesa próxima dele, uma criança tropeçou, uma menininha com um vestido cor-de-rosa, linda, mas com passos inseguros. Ela era filha de um dos convidados. Eu a reconheci porque vi a mãe dela cochichando mais cedo que ela tinha uma condição especial. Tudo aconteceu rápido demais. Ela tropeçou bem ao lado de mim. E, no reflexo,
Eu larguei a bandeja e a segurei antes que caísse. O som das taças quebrando ecoou pelo salão inteiro. Todos olharam. Todos me julgaram. E eu só pensava: pronto. Agora acabou. Eu tô demitida. Mas, quando ergui os olhos, o que vi foi o milionário VIP correndo até nós, ajoelhando-se diante da filha caída, e depois olhando direto para mim. Foi nesse momento que aconteceu a primeira virada que ninguém ali esperava. E se eu te contar que o homem mais poderoso da noite se ajoelhou diante de mim e pediu desculpas, você acreditaria? Pois é. E olha, isso foi só o começo. Porque o pior, e o melhor, ainda estava por vir. Agora me diz, você já foi humilhada em público e depois viu a vida virar de cabeça para baixo? Quero que você deixe aqui nos comentários, porque a sua história pode inspirar alguém hoje. Eu sempre soube que não pertencia àquele mundo. Mas nunca essa sensação foi tão forte quanto naquela noite. O salão estava lotado, iluminado por lustres tão grandes que mais pareciam sóis presos ao teto. O ar tinha um cheiro intenso de flores importadas misturado com perfumes caros, e até o piso brilhava, como se fosse pecado pisar ali com sapatos comuns. Cada detalhe parecia gritar: isso não é para você. E eu sabia. Eu estava ali apenas como uma garçonete. Só isso. Mais uma entre tantas que passavam despercebidas entre as mesas. Uma sombra carregando taças e bandejas, servindo sorrisos que não eram meus. Mas o que ninguém via era o motivo que me fazia segurar firme aquela bandeja, mesmo com o suor descendo pela minha nuca e o coração acelerado. Eu estava ali pela minha mãe. Minha mãe, que passou a vida inteira cuidando de mim sozinha, costurando roupas para os outros enquanto escondia as próprias dores. Agora, frágil e doente, precisava de um tratamento que custava mais do que qualquer sonho que eu já tinha ousado ter. Eu me lembrava do olhar dela naquela manhã, antes de eu sair para trabalhar. Ela tentou sorrir, mas tossiu forte, cobrindo a boca com as mãos finas. Eu sabia que aquele esforço era para não me preocupar ainda mais. E foi isso que me deu forças para aceitar aquele trabalho em um evento de luxo, onde eu seria apenas a garçonete invisível servindo os convidados VIP. Só que invisível eu nunca me senti tanto. As pessoas não olhavam para mim, olhavam através de mim. Algumas desviavam o rosto, outras fingiam que eu não existia. E quando alguém finalmente reparava, era só para me dar uma ordem fria ou um olhar de desprezo. Logo no início, um dos organizadores deixou claro: não chegue muito perto das mesas principais. Os clientes VIP não gostam de contato direto. Você só serve e sai. Não fale nada além do necessário. Essas palavras martelavam na minha cabeça como uma sentença. Era como se eu fosse suja demais para estar ali, como se minhas mãos fossem indignas até de encostar na toalha de linho. Enquanto equilibrava taças de champanhe na bandeja, eu sentia o coração disparar. Cada passo era calculado, como se eu estivesse andando sobre cacos de vidro. Meus pés doíam dentro do salto emprestado, e eu já podia sentir o suor escorrendo pelas costas, mas não podia demonstrar fraqueza. Uma garçonete não podia atrair atenção. E, ainda assim, algo dentro de mim gritava. Não era só cansaço. Era raiva. Porque eu olhava para aqueles milionários, rindo alto, brindando com taças que custavam mais do que meu salário do mês, e pensava: se um deles soubesse o que é passar fome, o que é ver a mãe doente sem ter como pagar um remédio. Era como viver dentro de um contraste doloroso. De um lado, meu mundo de dificuldades. Do outro, um universo tão distante que parecia uma ficção. Mas ali estava eu, servindo. E não demorou para o pior começar. Entre todos aqueles convidados, havia um detalhe que ninguém parecia notar.
Uma criança especial, sentada em silêncio no meio de tanto barulho. Foi o olhar dela que atravessou meu coração e mudou o rumo daquela noite. Enquanto as risadas ecoavam, percebi a menina ao canto da mesa principal. Diferente de todos os outros, ela não ria, não conversava. Tinha um olhar distante, como se não se encaixasse ali. Me aproximei discretamente para servir a taça ao homem ao lado dela, um dos tais clientes VIP, que todo mundo dizia ser um dos mais ricos e influentes do país. Um verdadeiro milionário, dono de empresas que eu nem sabia pronunciar o nome direito. O tipo de homem que aparecia nas revistas, sempre fotografado com políticos e artistas. Mas não foi ele que prendeu minha atenção. Foi a menina. Ela tinha os olhos grandes, tristes, e parecia observar cada movimento meu, como se enxergasse algo além da bandeja que eu carregava. Era como se ela soubesse que eu também não pertencia àquele mundo. Naquele instante, senti um nó na garganta. Eu vi naquela criança especial um reflexo meu, alguém deslocado, alguém que não se encaixava, mesmo rodeado de luxo. Mas o que eu não sabia era que esse olhar inocente seria o fio condutor de uma história emocionante, daquelas que ninguém acreditaria se não tivesse vivido. Continuei o trabalho tentando não pensar demais, mas era impossível não sentir. A cada bandeja servida, eu lembrava das contas acumuladas em casa, da farmácia que me negou o remédio porque o dinheiro não deu, do médico que falou que se não começássemos logo o tratamento, minha mãe poderia não resistir. Meu corpo tremia, não apenas de nervoso, mas de desespero. Eu respirava fundo para não chorar. Porque chorar ali seria fraqueza. Chorar ali era admitir que eu não tinha forças. E eu não podia. Mas dentro de mim, uma voz sussurrava: "Você não aguenta mais." E eu não sabia, mas enquanto eu tentava me esconder entre as mesas, um dos homens mais poderosos daquele salão já tinha reparado em mim. E isso mudaria tudo. Eu lembro de sentir a bandeja pesar, de sentir minhas mãos começarem a tremer. Eu tentava segurar firme, mas minhas emoções me traíam. Foi nesse instante que alguém esbarrou em mim. Um riso debochado escapou de uma das convidadas. "Cuidado aí, garçonete, você quase estragou o vestido." O sangue subiu ao meu rosto. O coração acelerou tanto que eu pensei que fosse desmaiar. Pedi desculpas, baixei a cabeça e segui andando, mas por dentro eu queimava. Não pela humilhação em si, mas porque parecia que nada que eu fizesse seria suficiente para ser tratada como humana. Eu não era vista como uma pessoa. Eu era apenas a garçonete. E, naquela noite, eu pensei que seria só isso. Mais uma noite de trabalho, mais uma lembrança amarga para guardar. Mas eu estava enganada. Porque, minutos depois, aquele milionário VIP, o mesmo que todo mundo dizia ser inacessível, iria se levantar diante de todos e pedir desculpas a mim de joelhos. E foi assim que a minha vida, e a da minha mãe, nunca mais seriam as mesmas. Eu ainda lembro daquele momento como se tivesse acontecido ontem. O salão estava lotado, repleto de luzes fortes, taças tilintando, perfumes caros que quase me deixavam tonta. O ar-condicionado gelava por fora, mas por dentro meu corpo fervia de nervosismo. Minhas mãos suavam, apesar de eu estar segurando a bandeja com tanta força que parecia que ia quebrar os dedos. Eu sabia que cada passo naquele chão polido podia decidir meu futuro, e o da minha filha também. Ser garçonete naquele ambiente VIP não era fácil. Não era só sobre servir taças de champanhe ou equilibrar pratos caríssimos. Era sobre carregar nos ombros a sensação de ser invisível e, ao mesmo tempo, estar exposta demais.
Invisível porque ninguém olhava de verdade pra gente, e exposta porque qualquer erro era como um espetáculo de humilhação. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu me aproximei de uma mesa no canto direito do salão, onde alguns homens engravatados e mulheres de vestidos brilhantes conversavam em tom alto, rindo como se o mundo fosse feito só para eles. O coração batia forte, mas eu repetia mentalmente: calma, você consegue. É só sorrir, entregar e sair. Eles nem vão perceber você. Mas antes mesmo de esticar a mão para colocar uma taça sobre a mesa, senti um braço me barrando. Era seco, frio, autoritário. Você? A voz da minha chefe cortou o ar, alto o suficiente para todos ouvirem. Nem pense em chegar perto dos convidados VIP. Minha respiração travou. Olhei ao redor e percebi os olhares curiosos, alguns debochados. Esses milionários não querem ser incomodados por gente como você. Ela disse com aquele tom carregado de desprezo, como se a palavra gente fosse um peso morto. Eu senti meu rosto queimando. A bandeja escorregou um pouco na minha mão e eu precisei firmar o punho para não deixar tudo cair no chão. Queria desaparecer, virar fumaça, mas não podia. Ali, no meio de tantas pessoas, a humilhação me prendia como correntes. Gente como você. Essa frase ecoava dentro de mim como um martelo. Eu era a garçonete, sim. Eu precisava daquele emprego. Mas será que isso me tornava menos humana do que eles? Naquele instante, o público do salão virou espectador de uma cena que não deveria existir. Alguns riam baixinho, outros balançavam a cabeça, mas ninguém dizia nada. Só eu, sozinha, com a garganta apertada e os olhos marejados, tentando não desmoronar. Eu podia sentir meu coração acelerado, as mãos tremendo. E ainda assim, eu não podia reagir. Eu não podia gritar, nem chorar, nem questionar. Porque se eu ousasse levantar a voz, eu perderia meu trabalho. E perder meu trabalho significava perder a única chance de garantir o tratamento da minha filha, a minha criança especial, que dependia de cada centavo que eu juntava. Mas por dentro, a raiva queimava. Uma chama silenciosa. Eu pensava: por que eles podem tudo? Por que nós temos que abaixar a cabeça sempre? Até quando eu vou engolir seco essas humilhações? Foi aí que aconteceu a primeira mini-revelação da noite. Enquanto minha chefe continuava falando, tentando me afastar da mesa, um dos convidados, um senhor de terno cinza, que parecia ter uns 60 anos, olhou diretamente para mim. O olhar dele não era de desprezo, nem de indiferença. Era um olhar curioso, quase desconfortável. Como se algo na forma como eu segurava aquela bandeja, ou no jeito que eu tremia, tivesse chamado a atenção dele. Mas eu não podia parar ali. Minha chefe me empurrou de leve, quase me fazendo perder o equilíbrio, e cochichou entre os dentes: vá para outra mesa. Deixe os VIPs em paz. Eu respirei fundo, engoli o nó na garganta e tentei obedecer. Mas, por dentro, minha mente gritava que aquele não seria o fim. Eu ainda não sabia como, mas tinha certeza. O pior ainda estava por vir. O salão parecia cada vez maior. Cada passo que eu dava era como atravessar um campo de batalha. Cada mesa tinha sua própria energia, umas cheias de risadas escandalosas, outras com olhares sérios e negócios em jogo. E eu, a garçonete, era só uma sombra entre eles. Mas a dor da humilhação não me deixava. Minha chefe tinha falado alto de propósito. Ela queria me reduzir na frente de todos.
Eu sentia como se todos ali tivessem ouvido e gravado em suas memórias a frase: gente como você. Enquanto eu tentava servir outra mesa, minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei uma taça. Consegui salvar a tempo, mas ouvi uma mulher cochichar para a amiga: essa daí não tem jeito. E riram baixo. Aquilo me cortava por dentro. Porque eu não era só uma funcionária tentando agradar clientes. Eu era uma mãe, uma mulher que carregava o peso de uma vida inteira de lutas. Cada olhar de desdém me lembrava que eu estava ali porque não tinha escolha, não porque merecia ser tratada como um nada. Foi nesse momento que um detalhe mudou tudo. Ao passar perto novamente da área VIP, tentando evitar qualquer contato, percebi que uma criança estava ali. Sim, no meio de tantos milionários, um menino pequeno, de uns 7 ou 8 anos, sentado ao lado de um homem poderoso que todos pareciam respeitar. Ele não estava sorrindo. Não ria como os outros. Seus olhos tinham um brilho diferente, um pouco distante. Eu reconheci aquele olhar. Era o mesmo olhar que minha filha tinha quando se sentia fora de lugar, quando os barulhos do mundo eram demais para ela. Meu coração disparou. Eu sabia. Aquele menino também era especial. Foi como se um fio invisível nos conectasse. Eu, a garçonete humilhada, e ele, a criança especial no meio de tantos VIPs. E naquele instante, antes mesmo de eu conseguir dar um passo para longe, o menino me olhou. Olhou fundo, como se me enxergasse de verdade, como se fosse a primeira pessoa naquela noite que via quem eu era. Meu corpo inteiro gelou. Eu não sabia o que fazer. Minha chefe me observava de longe, pronta para me atacar de novo se eu ousasse ficar parada perto demais dos milionários. Mas o olhar daquela criança me prendeu. E eu sabia que, de alguma forma, aquilo ainda ia mudar tudo. O pior ainda estava por vir, mas eu já podia sentir que aquela noite não terminaria como as outras. E foi nesse clima que a tensão começou a crescer. Porque, ao mesmo tempo que eu tentava me afastar para não ser demitida, percebi que o milionário ao lado do menino também havia notado nosso olhar cruzado. Ele franziu a testa, como se não entendesse. Mas não disse nada. Apenas me observava. Eu tentava desviar os olhos, mas era impossível. O coração disparava, a boca secava. Eu sentia que estava prestes a cruzar uma linha perigosa, mesmo sem querer. E foi ali, naquele silêncio tenso, que uma pergunta começou a ecoar dentro de mim. O que aconteceria se eu fosse até eles? Se eu quebrasse a regra? Se eu ignorasse a ordem cruel da minha chefe e servisse aquela mesa de VIPs? Eu não sabia ainda, mas aquela seria a decisão que mudaria minha vida. Eu não sei se você já viveu uma situação em que o silêncio parecia gritar mais alto que qualquer barulho, pois foi exatamente assim que aconteceu comigo naquela noite. Eu estava ali, no salão do restaurante mais luxuoso que já pisei, vestindo meu uniforme de garçonete, tentando ser invisível. Não porque eu queria, mas porque tinham me ordenado: não toque no cliente VIP, não se aproxime. Não olhe nos olhos. Ele não é para você. Aquelas palavras tinham ficado latejando na minha mente, como um martelo batendo sem parar. Eu, que só queria trabalhar e ganhar meu sustento, tinha sido reduzida a nada diante dos outros. O cliente, um milionário daqueles que todo mundo sabia o nome e a fortuna, parecia inalcançável, como uma estrela no céu. E eu era só mais uma atendente, sem importância, invisível, sem voz. Mas o que eu não sabia era que aquela noite não ia me deixar esquecer nunca mais quem eu era. Eu estava de costas,
arrumando discretamente os pratos no balcão escondido atrás das cortinas, quando ouvi as primeiras risadas. Não eram risadas de alegria, daquelas que contagiam. Eram risadas secas, afiadas, quase como lâminas entrando na pele. Eu conhecia bem esse som. Eram as minhas colegas, as outras garçonetes que não perdiam uma chance de zombar de mim. Olha lá, a coitadinha escondida de novo, murmurou uma delas, em tom de escárnio. Se acha que um dia o milionário VIP vai olhar para ela, pode esquecer. Ele nem sabe que gente como ela existe, disse outra, gargalhando logo em seguida. Meu coração deu um aperto no peito. O sangue subiu ao meu rosto. Eu fingi que não ouvia, mas cada palavra entrava como uma flecha, doendo, machucando, queimando por dentro. Eu me agarrei na bandeja que estava segurando como se fosse a única coisa que me impedia de desabar ali mesmo. O pior é que não era só sobre o trabalho. Era sobre algo muito maior, minha dignidade. A cada risada delas, parecia que o chão se abria sob meus pés. Eu lembrava das vezes em que precisei engolir o choro, fingir força, porque desistir nunca foi uma opção. Lembrava também do meu filho, da luta diária para dar a ele o que comer, do meu medo constante de não ser suficiente. Era por ele que eu aguentava tudo. Mas naquele momento, ali no canto, ouvindo aquelas vozes venenosas, eu só queria desaparecer. Ela deve achar que o milionário vai pedir desculpas de joelhos, igual nos filmes de novela. Uma delas soltou, com ironia, e as outras caíram na gargalhada. Quando ouvi aquilo, meu corpo todo se arrepiou. Meu coração acelerou tanto que eu podia ouvir as batidas nos ouvidos. Era como se zombassem não apenas da minha vida, mas também dos meus sonhos, dos meus medos, da minha esperança. E eu comecei a me perguntar, será que eu realmente não passava de uma sombra para todos eles? Mas a parte cruel ainda estava por vir. Enquanto eu tentava me recompor, forçando minha respiração para não deixar uma lágrima cair, elas se aproximaram. Eu podia sentir o perfume caro que usavam, misturado ao cheiro da comida do salão. Uma delas sussurrou perto de mim, com aquele veneno doce que só as pessoas más sabem destilar. Garçonete, você devia agradecer por estar aqui. Sabe quantas dariam tudo para estar nesse restaurante servindo gente importante? E você ainda sonha com respeito? Não se iluda. Minha garganta travou. Eu queria responder, queria gritar, queria dizer que eu estava ali por mérito, que ninguém me deu nada de graça. Mas minha voz não saía. Eu estava presa no meu próprio silêncio. E talvez fosse isso que elas queriam, me ver calada, submissa, derrotada. De repente, ouvi outra frase que cortou como faca. Ela só consegue esse emprego porque ninguém mais aceita trabalhar escondida, feito sombra. Imagina se fosse no salão principal. Ia passar vergonha. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. A vergonha que elas me jogavam parecia tinta escura cobrindo todo o meu corpo. Meu coração batia tão forte que eu achava que qualquer um podia ouvir. Mas eu não sabia que o pior ainda estava para acontecer naquela noite. Enquanto tentava me recompor, o salão lá fora estava em festa. O cliente VIP, o tal milionário, estava cercado de bajuladores, políticos, empresários. Eu podia ouvir as risadas dele ecoando, tão diferentes daquelas que eu tinha acabado de escutar atrás das cortinas. Lá fora era o glamour, o luxo, a luz. Aqui dentro, para mim, era a sombra, o veneno, a humilhação. E no meio dessa dualidade, eu comecei a sentir algo que não esperava: indignação.
Porque eu tinha que aceitar tudo calada. Porque minha vida tinha que ser sempre assim, de cabeça baixa. Eu me lembrava de cada noite virando madrugada, lavando roupa, estudando escondida, cuidando do meu filho doente sem ninguém estender a mão. Eu não era fraca. Eu nunca fui fraca. E mesmo assim, me tratavam como se eu não tivesse valor. Minhas mãos tremiam, mas dentro de mim uma chama começou a acender. Eu ainda não sabia como, mas eu tinha certeza de que aquela história não terminaria com risadas às minhas custas. Eu não queria vingança. O que eu queria era respeito. Só isso. Mas o destino, naquele instante, já estava preparando algo muito maior. E o pior, ou talvez o melhor, ainda estava por vir. O tempo passou devagar naquela noite. A cada vez que eu tentava sair do canto para fazer meu trabalho, uma nova provocação surgia. Um empurrão de leve no meu ombro, um comentário sussurrado, uma risadinha abafada. Pequenos gestos, mas cada um deles ia corroendo um pedaço de mim. Até que uma delas fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela pegou uma taça suja, jogou na minha bandeja de propósito e disse em voz alta: "Cuidado, garçonete. Não vai derrubar nada na frente do milionário VIP, hein? Ele não gosta de incompetentes." As outras riram, e eu fiquei ali, segurando a bandeja com tanta força que meus dedos quase sangravam. Eu queria gritar. Queria perguntar: o que eu fiz para merecer isso? Por que tanta crueldade comigo? Mas engoli tudo. Como sempre. Ou melhor, quase tudo. Porque, sem perceber, eu estava prestes a explodir. E é aí que começa a verdadeira escalada do conflito. Eu não sabia, mas naquele instante, alguém estava me observando do outro lado. Alguém que jamais deveria ter reparado em mim. E quando nossos mundos colidiram, o silêncio do meu canto se transformou no grito mais alto da minha vida. Porque a partir dali, nada mais seria como antes. Eu juro que nunca vou esquecer daquele momento. Até hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir o som abafado dos copos sendo colocados sobre as mesas, o burburinho contido dos convidados e o peso esmagador daquela noite que parecia perfeita, até tudo desmoronar. Eu estava ali, firme no meu posto de garçonete, tentando me manter invisível como sempre. Era essa regra dentro daquele salão luxuoso, cheio de gente importante, milionários e figuras que eu só tinha visto em revistas. Não toque nos convidados VIP, tinham me avisado. Não olhe nos olhos deles por muito tempo. Faça seu trabalho, sorria e suma da vista. Essas palavras ecoavam na minha mente como uma ordem gravada a ferro. Mas, de repente, um som cortou o ambiente, um copo caindo no chão, seguido de um grito abafado. Eu olhei sem querer e vi um dos convidados, um senhor de terno impecável e gravata de seda, levar as mãos ao peito. O rosto dele ficou vermelho, depois pálido, e em segundos ele desabou no chão. O salão, que até então exalava glamour, virou um campo de pânico. Mulheres começaram a gritar, homens se levantaram apressados, cadeiras arrastando pelo piso de mármore. Os seguranças, grandes e fortes, se entreolharam sem saber o que fazer. Eu vi o desespero no olhar deles. Eles eram treinados para proteger os milionários, mas não tinham ideia de como reagir a uma emergência médica. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a suar tanto que a bandeja quase escorregou. Uma voz dentro de mim gritava: "Fica quieta. Você é só uma garçonete. Esse não é o seu lugar." Mas havia outra voz, ainda mais alta, que dizia: "Se você não fizer nada, ele vai morrer."
E foi nesse momento que minhas pernas se moveram antes da minha cabeça. Eu larguei a bandeja em cima da mesa mais próxima e corri até o homem caído. Ele não está respirando. Alguém gritou. Eu me ajoelhei ao lado dele. O rosto dele estava cada vez mais sem cor, os lábios começando a ficar arroxeados. Eu tremia, mas minhas mãos se moveram com a lembrança das aulas de primeiros socorros que eu tinha feito anos atrás, quando ainda sonhava em ser enfermeira, antes de a vida me empurrar para outro caminho. Coloquei os dedos em seu pescoço. Quase nada. O pulso era fraco, irregular. O salão inteiro estava em volta, mas eu só conseguia ouvir meu coração martelando nos ouvidos. Alguém chama uma ambulância. Eu gritei, com a voz embargada. Ninguém se mexia. As pessoas estavam paralisadas, algumas filmando com celulares, outras chorando. Então, sem pensar, comecei a fazer compressões torácicas. 1, 2, 3, 4. Meus braços doíam, o corpo tremia, mas eu continuei. Eu podia sentir o suor escorrendo pelas minhas têmporas, pingando no rosto dele. E foi nesse instante que senti uma mão forte segurar meu braço. Sai daí! O segurança gritou, tentando me afastar. Você não pode tocar nele, você é só uma garçonete. Mas eu me desvencilhei com um impulso que nem eu sabia que tinha. Se eu parar, ele morre. Eu gritei, encarando aquele homem enorme com uma raiva que nasceu do medo e da coragem misturados. Foi nesse segundo que algo inacreditável aconteceu. O milionário VIP, o mesmo homem poderoso que todos tinham dito para eu não me aproximar, apareceu. Ele atravessou o círculo de pessoas, com os olhos arregalados, e olhou diretamente para mim. Eu nunca tinha visto alguém tão rico, tão influente, se curvar. Mas ali estava ele, ajoelhando-se ao meu lado, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Continue. Ele disse, a voz firme, mas com um desespero escondido. Não pare. Eu não entendia. Por que ele estava me apoiando? Quem era realmente aquele homem? Enquanto eu fazia as compressões, sentia os olhares queimando sobre mim. Eu não era mais a garçonete invisível. Eu era o centro de toda aquela cena, a improvável protagonista de uma história emocionante que ninguém jamais imaginaria. A respiração dele falhou de novo. Por um instante, achei que eu tinha perdido. O medo me engoliu inteira, e uma lágrima escapou dos meus olhos. Mas, de repente, ele tossiu. Tossiu alto, como se engolisse o ar de volta. As pessoas gritaram, algumas aplaudiram, outras se ajoelharam em pranto. Eu recuei, tremendo, minhas mãos sujas de suor e lágrimas. O corpo inteiro latejava. E foi nesse instante que eu percebi. Aquele não era só um homem rico qualquer. Ele era o pai da criança especial que todos comentavam no salão. Uma menina que estava em uma cadeira de rodas no canto da sala, com os olhos grandes e marejados, me olhava como se eu fosse um anjo. Meu coração quase parou. E foi nesse momento que o impossível aconteceu. Eu ainda lembro do instante em que tudo desabou. O salão inteiro, antes cheio de música suave e risadas contidas da elite, ficou abafado. Parecia que todos os olhares, todas as vozes e todos os julgamentos tinham se virado contra mim ao mesmo tempo. Meu coração batia tão forte que eu achava que fosse explodir dentro do meu peito. Eu não sabia se tremia de medo, de raiva ou de humilhação. A cena parecia surreal. Minutos antes, aquele milionário VIP, o homem mais importante da noite, tinha se ajoelhado diante de mim. E agora,
Agora eu era tratada como a criminosa, a culpada, a que queria aparecer. Minha chefe veio até mim com passos duros, o salto alto ecoando como marteladas de condenação. O rosto dela estava vermelho, não sei se de raiva ou de vergonha por achar que eu tinha envergonhado a casa. Ela parou a menos de um palmo de mim, tão perto que eu podia sentir o cheiro forte do perfume caro misturado com o hálito quente das palavras que vieram logo em seguida. Você perdeu a noção do seu lugar, não foi? Gritou, com a voz que cortou o ar como uma faca. Quem você pensa que é para se colocar no centro das atenções diante de um cliente VIP? As palavras bateram contra mim como bofetadas. Eu quis me defender, quis explicar que eu não tinha feito nada além de ser humana, além de reagir a um gesto inesperado. Mas minha garganta estava travada, seca, como se cada olhar de reprovação da plateia tivesse me roubado o ar. Eu só consegui sussurrar, quase inaudível. Eu não fiz nada. Ele que... Mas ela não me deixou terminar. Cala a boca. Ordenou. Não invente desculpas. Você sempre foi certinha, sempre quieta, mas hoje resolveu aparecer, não é? Achou que podia usar o nome dele para crescer aqui dentro? Pois saiba que comigo não funciona assim. Senti o chão se abrir. Atrás dela, alguns colegas de trabalho cochichavam alto bastante para que eu escutasse. Palavras venenosas voavam como dardos. Vai ser demitida. Quem mandou se meter com milionário? Garçonete não é gente para eles. É descartável. Eu tremia. O suor frio escorria pela minha nuca, grudando os fios do meu cabelo na pele. Minhas mãos estavam geladas, mas ao mesmo tempo o rosto queimava de vergonha. O público inteiro me observava, e eu podia ver nos olhos deles o espetáculo que aquilo tinha se tornado. Eu, a pequena garçonete, no meio de uma tempestade que não tinha provocado. E o pior, era o medo de perder tudo. Eu precisava daquele emprego. Cada centavo do meu salário ia para pagar os remédios da minha irmãzinha, a criança especial que dependia de mim. Eu não podia perder. Eu não podia ser jogada fora como se fosse invisível. Mas ali, diante de todos, parecia que minha queda já estava decidida. Minha chefe voltou a gritar, agora sem se importar em manter a postura diante dos clientes de alto nível. Você está demitida, bradou, e o eco daquelas palavras ficou martelando dentro da minha cabeça. Senti o mundo girar. O salão, as luzes, as mesas luxuosas, tudo ficou distante, borrado, como se eu estivesse prestes a desmaiar. Mas, antes que minhas pernas realmente cedessem, eu ouvi algo que mudou tudo. Uma voz. Forte. Chega! Era ele. O milionário. Ele tinha se levantado, e agora encarava minha chefe com uma fúria que eu jamais imaginei que um homem tão poderoso pudesse demonstrar. Seus olhos estavam fixos nela, e sua voz, embora não fosse alta, carregava uma autoridade que fez todos ao redor se calarem. Ninguém aqui tem o direito de humilhar essa moça. Muito menos a senhora. Meu coração disparou outra vez. Mas, antes que eu pudesse respirar aliviada, veio a nova ameaça. Minha chefe não recuou. Pelo contrário, estreitou os olhos, ergueu o queixo e respondeu com veneno. O senhor não entende. Essa garçonete só quer aparecer. Ela sabe se aproveitar das situações. Pessoas assim são perigosas. Perigosas. Essa palavra caiu sobre mim como uma sentença. Eu vi a expressão do milionário endurecer, mas vi também como os olhares dos outros funcionários e até de alguns clientes se voltaram para mim de uma maneira diferente.
Agora não era só humilhação. Era desconfiança. Era como se, em um único instante, eu tivesse passado de vítima a vilã. E naquele momento eu entendi. Minha luta não tinha acabado. A queda tinha começado, mas a verdadeira tempestade estava apenas se formando. Minha chefe se aproximou ainda mais, quase colando o rosto no meu. Aproveite bem esta noite, porque vai ser a sua última aqui. Amanhã, todos vão saber quem você realmente é. Senti meu estômago se contorcer. Minha cabeça rodou. O que ela queria dizer com aquilo? Que segredos ela estava prestes a inventar ou revelar sobre mim? Eu percebi que a ameaça não era só a demissão. Ela planejava me destruir. E ali, no meio daquele salão luxuoso, cercada de gente poderosa e indiferente, eu tive a certeza de que o pior ainda estava por vir. Eu nunca vou esquecer aquele instante. O salão inteiro estava mergulhado num silêncio pesado, quase sufocante. O som dos talheres, das conversas elegantes, das risadas forçadas, tudo desapareceu de repente. Só restava o bater acelerado do meu coração, como se ele fosse explodir dentro do meu peito. Eu, uma simples garçonete, diante do homem que todos tratavam como intocável, o cliente mais importante do restaurante, um verdadeiro milionário VIP. A cena parecia ter saído de uma daquelas histórias de vida que a gente escuta de longe, mas nunca acredita que pode viver. Ele se levantou devagar, apoiando-se na mesa, o olhar firme, mas carregado de algo que eu não sabia nomear. Todos esperavam que ele fosse me humilhar, que fosse usar o poder que tinha para me destruir. Eu mesma esperava isso. O medo percorria meu corpo como um arrepio gelado. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurá-las juntas. Senti um suor frio escorrer pela minha nuca. Eu pensava, é agora, ele vai acabar comigo. Eu nunca deveria ter me aproximado. O gerente já vinha em minha direção, com os olhos faiscando, pronto para me arrastar para fora. Mas, de repente, o milionário ergueu a mão e mandou que todos parassem. Sua voz saiu grave, firme, mas surpreendentemente calma. Esperem. Eu quero falar com ela. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Uma garçonete, sendo chamada por ele, o cliente VIP, o homem que todos temiam. Por quê? O que ele queria comigo? Eu sentia minhas pernas pesadas, como se fossem de pedra, mas ao mesmo tempo trêmulas, prestes a desabar. Era como se cada passo em direção a ele fosse um mergulho num abismo desconhecido. As pessoas cochichavam. Alguns riam, outros arregalavam os olhos, incrédulos. Ela vai ser humilhada, murmuraram uns. Ele vai demitir ela na frente de todo mundo, diziam outros. E dentro de mim, o eco dessas palavras machucava como facadas. Mas havia algo mais forte ali, um suspense que ninguém conseguia explicar. Como se o milionário tivesse visto algo em mim que ninguém nunca tinha notado. Quando cheguei perto, minhas pernas já não obedeciam direito. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da minha cabeça. E então aconteceu. Ele se virou completamente para mim, encarou meus olhos, e por um segundo tempo parou. Não havia garçons, não havia convidados ricos, não havia aquele restaurante luxuoso. Só havia nós dois, e aquele silêncio esmagador. Você, ele disse, quase num sussurro, mas sua voz soou como um trovão no salão. Pode me ouvir um instante? Eu engoli em seco. Senti a garganta travada, como se fosse impossível responder. Apenas balancei a cabeça, concordando, incapaz de soltar uma palavra.
Ele respirou fundo, fechou os olhos por um momento, e quando abriu, vi algo inesperado: fragilidade. Aquele milionário VIP, que parecia invencível, mostrava uma fraqueza que ninguém jamais acreditaria. E eu estava ali, diante dele, prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Preciso pedir desculpas, ele disse. Aquela frase explodiu como uma bomba. Eu ouvi pessoas ofegando atrás de mim. O gerente quase deixou a bandeja cair das mãos. Eu mesma achei que tinha escutado errado. Um milionário, pedindo desculpas para uma simples garçonete? Aquilo não fazia sentido. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Ele continuou. Ninguém aqui sabe, mas eu também já estive no seu lugar. Antes de toda essa fortuna, antes de ser tratado como VIP, eu também carreguei bandejas, servi mesas, ouvi ordens ríspidas e precisei engolir humilhações. E vendo você, eu lembrei de algo que tentei esquecer. Meus olhos marejaram. Eu não sabia o que responder. Uma mistura de raiva, surpresa e compaixão me invadiu. E ele, diante de todos, abaixou-se de joelhos. Um silêncio pesado caiu sobre o salão novamente. O cliente VIP, o milionário intocável, estava ali, de joelhos, diante de mim. O mundo inteiro parecia ter parado para testemunhar aquilo. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto ele falava, enquanto aquela cena impossível acontecia, eu comecei a perceber olhares diferentes no salão. Havia gente indignada, outros emocionados, alguns com lágrimas nos olhos. Era como se, de repente, todas aquelas histórias vividas, escondidas atrás de ternos caros e vestidos de luxo, viessem à tona. Cada um ali já tinha carregado suas próprias dores, seus próprios segredos. Mas ninguém esperava que o milionário fosse expor a sua vulnerabilidade diante de uma garçonete. Ele então segurou minha mão, e eu senti um arrepio que percorreu meu corpo inteiro. Suas mãos eram firmes, mas havia um leve tremor, como se ele também estivesse nervoso. Ele disse: "Eu preciso que você me escute. E preciso que todos escutem também. Porque essa é a história de uma criança especial que mudou a minha vida." Meus olhos se arregalaram. Uma criança especial? Eu não sabia do que ele estava falando, mas percebi que aquilo não era só sobre mim. Era sobre ele também. Sobre algo que estava guardado, escondido, e que agora viria à tona. O salão inteiro se inclinou para a frente, tentando ouvir cada palavra. O suspense crescia. As pessoas queriam entender por que aquele homem, dono de uma fortuna, de respeito, estava se abrindo daquela maneira para uma garçonete diante de todos. E foi aí que ele começou a contar. A voz dele embargou, os olhos marejaram, e cada frase parecia rasgar não só o silêncio do ambiente, mas também o coração de quem ouvia. Houve um tempo em que eu não tinha nada. Eu trabalhava horas sem descanso, ganhava mal, e ainda precisava cuidar do meu irmão mais novo. Ele nasceu diferente, uma criança especial, com limitações que exigiam cuidado constante. E eu jurei que faria de tudo por ele. Eu jurava que nunca mais deixaria que alguém o humilhasse, que risse dele. As palavras dele ecoavam dentro de mim. Meu peito doía de tanto apertar. Eu sabia o que era lutar por alguém. Eu sabia o que era carregar o peso de não ser ninguém diante do mundo. E de repente, aquele milionário não parecia mais um gigante inalcançável. Ele parecia humano. Mais humano do que todos nós. Mas ao mesmo tempo, uma dúvida cruel crescia dentro de mim. Por que ele estava contando tudo isso para mim? O que eu tinha a ver com aquela história?
Eu era apenas uma garçonete perdida entre pessoas ricas, presa naquele salão de luxo. Por que eu? Porque diante de mim ele estava se ajoelhando. E então, como se tivesse lido meus pensamentos, ele me olhou fundo nos olhos e disse: Você me lembrou dela. Dela quem? Eu perguntei, finalmente conseguindo soltar a voz, ainda que trêmula. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo que carregava há anos. De uma garota que trabalhava como você. Uma simples garçonete. Foi ela quem me ajudou quando eu mais precisei. Foi ela quem acreditou em mim, quando ninguém mais acreditava. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui hoje. Meu coração disparou ainda mais. A cada palavra dele, eu sentia que o chão sumia sob meus pés. As histórias de vida se entrelaçavam. Eu não era só uma peça insignificante naquele jogo. Eu era o reflexo de algo muito maior, de algo que ele tinha guardado no coração. E enquanto todos esperavam, enquanto o salão inteiro se mantinha suspenso na expectativa, ele se aproximou ainda mais, segurou firme a minha mão e disse: Mas a verdade ainda não foi dita. E quando eu contar, tudo isso vai mudar. O suspense era insuportável. O silêncio pesava, os olhares estavam todos sobre nós. Eu sabia que a revelação que viria não apenas mudaria a forma como todos me viam, mas também poderia mudar o rumo da minha própria vida. E eu, uma simples garçonete, diante de um milionário VIP, não fazia ideia de que estava prestes a descobrir um segredo capaz de virar meu mundo de cabeça para baixo. Mas o pior ainda estava por vir. Eu juro que nunca vou esquecer daquele instante. Meus joelhos tremiam, minhas mãos suavam, e eu mal conseguia acreditar no que estava acontecendo diante dos meus olhos. No meio de todo aquele salão iluminado por lustres de cristal, cheio de gente importante, de vozes cochichando e olhares julgadores, o impossível aconteceu. O multimilionário, o cliente mais VIP de todos, aquele que a minha chefe sempre dizia que era intocável, estava de joelhos, diante de mim. Era como se o tempo tivesse parado. O som das taças, das conversas, da música ambiente, tudo sumiu. Só fiquei com o coração disparado, batendo tão forte no peito que eu sentia cada batida como se fosse um tambor me lembrando: isso é real, isso está acontecendo. E então ele disse, com a voz embargada, que ninguém ali esperava, o homem mais poderoso daquela sala olhou diretamente nos meus olhos e afirmou: Você salvou a minha vida. Naquele momento, eu senti meu corpo estremecer inteiro. A palavra garçonete ecoava na minha mente. Porque era isso que eu era para todos ali, apenas uma simples garçonete. Invisível. Uma peça descartável no grande teatro da elite. Mas agora eu era a mulher que tinha arrancado um multimilionário da beira do abismo. As pessoas prenderam a respiração. Vi mulheres de vestido luxuoso levando as mãos à boca, homens engravatados se inclinando nas cadeiras, jornalistas de canto trocando olhares famintos. Era como se todos estivessem esperando a cena seguinte de uma novela ao vivo. E a cena veio. O milionário se virou para a plateia. Seu rosto estava sério, seus olhos úmidos. Ele começou a falar alto, sem medo, sem esconder nada. Vocês não fazem ideia. Ele respirou fundo. Vocês não sabem o que essa mulher fez por mim e pela minha família. Enquanto muitos aqui só enxergam cargos, dinheiro e títulos, ela enxergou a minha dor. Senti um frio percorrer minha espinha. Eu só queria desaparecer, mas ao mesmo tempo havia uma parte de mim que, pela primeira vez, queria ser vista.
Porque ele estava abrindo uma ferida diante de todos, e colocando meu nome no centro dela. A chefe, aquela mesma que tinha me humilhado tantas vezes, tentava forçar um sorriso. Eu vi o jeito que ela se remexia desconfortável, tentando disfarçar o pânico. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, e que, talvez, sua máscara fosse finalmente cair. O milionário então apontou na direção dela. E enquanto essa mulher, disse ele, com a voz pesada, tratava essa garçonete como se fosse lixo, eu descobri que era justamente ela quem estava escondendo de mim a verdade. Um burburinho tomou conta do salão. As pessoas se entreolhavam, confusas. Minha chefe ficou pálida como cera. Ele continuou, sem titubear. Foi ela quem tentou impedir que minha filha recebesse ajuda. Uma criança especial, que precisava de cuidado, de atenção. E essa mulher, ao invés de estender a mão, humilhou quem mais se dispôs a ajudar. Eu fechei os olhos por um instante. Minha garganta ficou seca. O nome da menina, aquela criança especial que tinha mudado minha vida, parecia pulsar no fundo da minha memória. Eu tinha feito tudo por ela, não porque era filha de um milionário, mas porque era uma criança. Inocente. Frágil. Com um sorriso que me lembrava da minha própria irmã quando pequena. Quando abri os olhos, percebi que agora todos me olhavam diferente. Não como uma simples garçonete, mas como se estivessem tentando entender quem eu era de verdade. A chefe, desesperada, finalmente tentou reagir. Isso é um absurdo! Gritou, a voz tremendo. Ela está tentando se aproveitar da sua fragilidade, senhor. Essa garçonete não passa de uma oportunista. O silêncio que se seguiu foi mortal. E então, veio a virada que ninguém esperava. O milionário, ainda de joelhos diante de mim, se levantou lentamente. O peso daquele gesto era tão grande que eu senti minhas pernas amolecerem. Ele olhou firme para a chefe e disse: "Oportunista é você." Um arrepio percorreu o salão. Era como se a justiça tivesse finalmente dado as caras. Ele contou, diante de todos, como a chefe havia manipulado informações, escondido relatórios médicos da própria filha dele, tudo para manter as aparências. Revelou como ela o pressionava a não demonstrar vulnerabilidade em público, a tratar todos como descartáveis, inclusive eu. Cada palavra era uma flecha cravando o coração dela. E eu, no meio daquela tempestade, só conseguia sentir um turbilhão dentro de mim. Raiva, alívio, medo, tudo junto. E então, diante de todos, ele se virou novamente para mim. Sua voz agora era mais baixa, mas firme. Você me mostrou o que realmente importa. Não dinheiro, não status, mas humanidade. Meus olhos marejaram. Eu não sabia se conseguia responder. Só sei que meu corpo inteiro tremia, como se cada músculo estivesse em estado de choque. E foi nesse instante que eu percebi: o pior ainda estava por vir. Porque se de um lado eu tinha o poder e a gratidão de um milionário, do outro lado eu acabava de assinar a minha sentença contra inimigos que jamais perdoariam minha ousadia. Mas naquele momento, diante de todos, eu não consegui pensar em nada além da verdade que finalmente estava sendo dita. A verdade que sempre tentaram calar. O salão inteiro se dividiu entre aplausos tímidos e murmúrios indignados. Alguns defendiam a chefe, outros me olhavam como se eu fosse uma espécie de heroína improvável. Eu respirei fundo. A palavra garçonete voltou à minha mente. Era isso que eu era. E talvez sempre seria. Mas, pela primeira vez,
eu entendi que ser apenas uma garçonete nunca foi pouco. Porque foi justamente isso que me permitiu ver aquilo que os grandes, com todo o seu luxo, jamais enxergariam. E quando a chefe foi finalmente repreendida, exposta, obrigada a engolir cada humilhação que tinha me feito passar, eu soube que aquele era apenas o começo. Porque o destino tinha me colocado no centro de uma guerra muito maior do que eu poderia imaginar. E o pior, como eu disse, ainda estava por vir. Eu nunca vou esquecer aquele momento. O salão inteiro, cheio de gente importante, empresários engravatados, mulheres com vestidos de luxo que custavam mais do que toda a minha vida de trabalho, estava em silêncio. Todos me olhavam, e pela primeira vez, eu não me sentia uma simples garçonete que deveria passar despercebida, invisível, como sempre me diziam. Eu me sentia vista. E não porque eu queria, mas porque a vida tinha me empurrado para o centro de uma cena que eu jamais poderia imaginar. Meu coração ainda batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. As mãos suavam, mas eu não me importava mais. Depois de tudo que eu tinha vivido naquela noite, as humilhações, as ordens ríspidas, os olhares de desprezo, eu estava ali, diante de todos, e aquele homem, aquele milionário VIP, tão poderoso, estava de joelhos diante de mim. Ele segurava minhas mãos, com os olhos marejados. Era quase inacreditável. Minutos antes, a ordem era clara: não toque no cliente VIP. Eu devia servi-lo como se fosse intocável, inalcançável, quase um deus intocado por mãos humanas como as minhas. Mas agora, diante de todos, era ele quem me tocava, quem pedia desculpas, quem me olhava como se eu fosse alguém importante. E, de repente, os aplausos começaram. Primeiro tímidos, vindos de uma mesa no fundo, depois se espalhando pelo salão inteiro. O som das palmas ecoava como um trovão dentro de mim. Eu sentia o calor subir pelo meu corpo, os olhos marejarem, a garganta travar. Eu queria chorar, mas também queria gritar de alívio. Foi nesse momento que o milionário se levantou devagar, limpando as lágrimas discretamente, e disse em voz firme, olhando não apenas para mim, mas para todos os presentes: esta mulher me ensinou algo que eu jamais deveria ter esquecido. Que dignidade não se compra com dinheiro, e que coragem vale mais do que qualquer fortuna. As pessoas aplaudiram ainda mais forte, mas eu mal conseguia ouvir. Era como se tudo tivesse ficado embaçado. Meu corpo tremia. Eu não sabia se aquilo era um sonho, uma peça cruel da minha imaginação ou a realidade mais improvável que já vivi. Então veio a segunda parte. A parte que mudou tudo. Ele me olhou nos olhos novamente e, sem titubear, disse: quero fazer algo por você. Não é caridade. É reconhecimento. Quero custear o tratamento da sua mãe. Meu corpo gelou. As pernas ficaram bambas, e eu quase desabei no chão. Só não caí porque ele ainda segurava minhas mãos. Minha mãe, meu bem mais precioso. A mulher que sempre me ensinou a nunca baixar a cabeça para as injustiças da vida. A mulher que mesmo doente, debilitada, ainda me dizia todos os dias: filha, você é forte. Mais forte do que imagina. Eu carregava aquele peso sozinha, lavando pratos, servindo mesas, sorrindo para clientes que nem lembravam do meu rosto 5 minutos depois. Tudo para conseguir pagar os remédios dela. E agora, um milionário VIP, aquele mesmo que minutos antes parecia inalcançável, estava diante de mim, oferecendo a solução para a dor que me consumia todos os dias. Eu não consegui responder de imediato. A garganta estava seca, e um turbilhão de pensamentos invadiu minha mente.
Será que é verdade? Será que posso confiar? E se for apenas um gesto para limpar a imagem dele diante dos outros? E se ele estiver fazendo isso só porque todo mundo está olhando? Minha cabeça girava, mas no fundo, uma chama de esperança queimava. Eu respirei fundo, tentando organizar as palavras, mas tudo que saiu da minha boca foi um sussurro, quase inaudível. O senhor está falando sério? Ele sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Mais sério do que nunca. Naquele instante, algo mudou dentro de mim. Não era só sobre o tratamento da minha mãe. Não era apenas sobre a ajuda financeira que eu tanto precisava. Era sobre algo maior. Era sobre mostrar que até mesmo no coração de pedra de um homem acostumado ao luxo, ao poder e à arrogância, ainda podia existir humanidade. Mas eu também sabia que o mundo não era tão simples. O salão estava cheio de olhares curiosos, muitos deles invejosos. Pessoas que, eu sabia, fariam de tudo para transformar aquele momento em algo feio, em fofoca, em arma contra mim ou contra ele. E eu estava certa. Ainda naquela noite, depois do discurso e dos aplausos, quando o barulho tinha se acalmado e o evento parecia voltar ao normal, eu comecei a perceber os cochichos. Mulheres com joias brilhando mais do que seus próprios olhos me olhavam de cima a baixo, com desprezo. Homens engravatados riam discretamente em seus cantos, como se dissessem: isso não vai durar. É só um capricho. E foi aí que o frio na barriga voltou. Porque eu sabia, o pior ainda estava por vir. Eu aceitei a proposta dele? Claro que aceitei. Como não aceitaria, se minha mãe dependia disso? Mas dentro de mim havia um peso enorme. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu não era mais apenas a garçonete invisível. Eu tinha me tornado parte de uma história que mexeria com muito mais gente do que eu poderia imaginar. Naquela noite, quando cheguei em casa, ainda com o uniforme amassado e o cheiro de café impregnado na pele, abracei minha mãe e chorei como nunca havia chorado. Ela, mesmo fraca, passou a mão no meu cabelo e disse: filha, você merece ser vista. E eu percebi que, no fundo, tudo o que eu queria era isso, ser vista, não como alguém menor, mas como alguém digna. Só que eu não fazia ideia do preço que ainda teria que pagar por ter cruzado a linha invisível entre o mundo dos que servem e o mundo dos que são servidos. Eu achava que tudo tinha se resolvido ali, com aplausos e promessas. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. E acredite em mim, quando a gente pensa que o pior já passou, é aí que a próxima tempestade começa a se formar. Eu preciso abrir meu coração com você agora. Porque quando eu olho para trás, quando lembro de tudo que vivi, ainda sinto meu corpo tremer. Parece que meu coração acelera só de pensar no momento em que tudo mudou. Eu, apenas uma garçonete, uma funcionária simples em meio a tantos clientes de luxo, que nunca imaginava que poderia se tornar o centro de uma cena tão improvável. Era para ser só mais um dia de trabalho. Eu devia sorrir, servir, ouvir calada as ordens ríspidas dos superiores e jamais ousar me aproximar do que eles chamavam de cliente VIP. Aquele homem era visto como inalcançável, um verdadeiro milionário, rodeado de seguranças, olhares arrogantes e de um respeito forçado que beirava o medo. E ainda assim, minutos depois, diante dos meus olhos, aquele mesmo homem estava de joelhos, pedindo desculpas. Não só para mim, mas diante de todos. Você consegue imaginar o que eu senti? Um frio percorreu minha espinha, minhas mãos ficaram geladas. Eu me perguntava, será que aquilo era real? Será que não era algum tipo de teatro? Será que,
De repente, o mundo havia mudado as regras do jogo, porque, até aquele instante, tudo que eu tinha vivido eram humilhações públicas, olhares de desprezo, ordens ríspidas e injustiças. Eu era a garota da bandeja, invisível para uns, alvo fácil para outros. Mas quando vi aquele homem, que sempre parecia inalcançável, quase intocável, se ajoelhar, algo mudou dentro de mim. Foi como se uma vida inteira de dores e feridas tivesse encontrado, de repente, um sentido inesperado. E é aí que entra você. Dedo indicador apontando para a direita, eu preciso te perguntar: você já passou por isso? Já foi humilhado, já engoliu a dor em silêncio, e depois, como num sopro, a vida te deu a chance de virar o jogo? Porque eu posso te garantir, essa sensação é algo que nenhuma riqueza pode comprar. O peso das cicatrizes. Ser garçonete naquele restaurante de luxo nunca foi um sonho. Foi necessidade. Era a única forma que encontrei para cuidar da minha filha, uma criança especial, com necessidades que o mundo lá fora não entendia e que muitas vezes julgava sem piedade. As pessoas me olhavam como se minha vida fosse um fardo. Alguns clientes cochichavam entre si, achando que eu não ouvia, dizendo que gente como eu deveria se conformar em viver à margem. Mas eles não sabiam do meu coração. Não sabiam que cada bandeja carregada, cada prato servido, cada sorriso forçado era, na verdade, um gesto de amor por ela. Minha pequena. Minha razão de acordar todos os dias. E talvez por isso, aquela cena, o milionário VIP de joelhos diante de uma simples garçonete, tenha mexido tanto comigo. Porque, pela primeira vez, não era eu quem estava abaixo. Era ele. E isso não aconteceu por acaso. O caminho da reviravolta. Até chegar naquele momento, houve tantas quedas, tantas vezes em que pensei em desistir. Os gritos na cozinha quando eu deixava cair um copo. As ordens frias. Não olhe nos olhos do cliente. Os avisos cruéis. Não toque no cliente VIP. Você não é digna nem de estar perto. E eu obedecia. Porque o medo era maior que a raiva. Mas a vida tem uma forma estranha de virar o jogo. Quando aquele milionário me tratou como ninguém jamais deveria ser tratado, quando humilhou não só a mim, mas também a minha filha, algo dentro dele quebrou. E, diante de todos, ele se viu forçado a reconhecer o erro. Era como se o destino tivesse decidido expor, de uma vez por todas, que ninguém, por mais poderoso que pareça, está acima da verdade. A lição que ficou. Eu não vou mentir para você. Depois daquele dia, eu chorei muito. Chorei porque a dor ainda estava aqui, latejando. Mas chorei também porque senti que, de alguma forma, tinha vencido. Afinal, eu não precisei levantar a voz, não precisei me rebaixar ao nível dele. Eu só fui eu mesma. E, no final, isso foi suficiente para que o mundo inteiro visse a diferença. Por isso, hoje eu falo com você, com o coração aberto. Faíscas, não importa se você é garçonete ou executivo. Faíscas, não importa se você vive uma vida simples ou se tem milhões na conta. Faíscas, o que importa é como você trata as pessoas. Porque um gesto de arrogância pode te colocar de joelhos diante de quem você jamais imaginou. Histórias de vida, histórias vividas. Essa foi a minha história. Mas eu sei que, por trás da tela, há milhares de outras. Eu sei que cada comentário aqui carrega uma dor, uma vitória, uma batalha travada em silêncio. E eu quero ouvir você. Quero que você divida comigo, com todos nós, a sua cicatriz que virou força.
Dedo indicador apontando para a direita me conta. Você já foi humilhado e depois teve a chance de dar a volta por cima? Seu comentário pode ser exatamente a força que alguém precisa para não desistir. O próximo passo. E se você acha que essa história foi forte, se prepare. Porque o próximo capítulo da nossa playlist Vivências Milionárias vai mexer ainda mais com você. Taxinha, no próximo episódio, outro milionário surpreende o mundo com um gesto inesperado. E eu te garanto, você não vai querer perder. Claquete, então agora eu quero saber, você já viveu algo parecido? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ler cada palavra com carinho. E não esquece, curte, compartilha essa história emocionante e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias de vida, histórias vividas. Porque a cada episódio, você vai perceber, até mesmo nos lugares mais improváveis, a vida sempre pode nos surpreender.